Hoje a análise aqui, ela vai ser da música Caminhos do Castelos e Ruínas, é, que é a sétima faixa do álbum. Eu acho que Caminhos é a música que dá pra entender melhor, é a música do centro do álbum, e eu acho que é a música que dá pra compreender melhor essa ideia da dualidade, do dualismo que o BK buscou introduzir durante todo o processo de construção do álbum. E para quem não sabe, o dualismo ele é uma ele é uma coisa que acompanha a filosofia desde os seus primórdios, desde os pré-socráticos, e que define a realidade das coisas em duas categorias antagônicas, né? E que não se misturam. Então, o bem e o mal, o limpo e o sujo, o bom e o ruim, o quente e o frio, então sempre trazendo esse antagonismo. O BK trabalha essa ideia voltada para o equilíbrio em todos os sons. Para quem acompanhou até aqui, tá bem ciente disso. Esse é o primeiro vídeo que eu vou trazer. Eu estava trazendo só o áudio das músicas, né? Mas esse é o Caminhos, tem um videoclipe, assim como Sigo na Sombra tem, e tem outras músicas que tem, mas eu acho interessante trazer o videoclipe do Caminhos, porque as imagens ajudam muito nesse processo de compreensão da música. Eu vou começar aqui e já adiantando que essa é uma das músicas também que eu mais gosto. Vamos lá. Eu sou querido no céu, eu sou amado no inferno. Entre o errado e o certo, eu prefiro teus dois por perto. Eu sou a luz, sou a sombra, sou o perigo que ronda. Eu sou a arma da guerra, eu sou o mar e suas ondas. Eu sou querido no céu, eu sou amado no inferno. Entre o errado e o certo, eu prefiro teus dois por perto. Eu sou a luz, sou a sombra, sou o perigo que ronda. Eu sou a arma da guerra, eu sou o mar e suas ondas. Então, desde o primeiro verso, ele está ali trazendo essa ideia da dualidade, do dualismo. Querido no céu, amado no inferno. Errado, certo, né? Luz, sombra. Então, ele está trazendo essa concepção de que ele está num ponto de equilíbrio entre as duas vertentes. Isso não significa que ele está em cima do muro ou que ele não toma parte das coisas, mas sim que ele consegue extrair dos dois o melhor, né? Na minha concepção. Então, assim, o BK ele está falando aqui nesse sentido de quem define o que é bom e o que é ruim, quem define o que é bem e o que é mal, né? Se nem a filosofia em seus séculos e séculos de busca na compreensão desses itens consegue responder, quem é a sociedade e o seu senso comum para definir se os seus atos são bons ou ruins? É, Você faz parte de uma categoria de pessoas boas ou ruins, do bem e do mal? E isso me remete também ao filósofo alemão Nietzsche, né? Que ele fala dessa concepção do além do bem e do mal. Então aqui o que eu entendo nessa música e nesses versos aqui explicitamente é que o BK, quando ele fala eu sou querido no céu, eu sou amado no inferno, ele está falando que ele consegue ser bom nas duas partes, tanto naquela que é definida como bom, naquela que é definida como pessoas boas, então ele está muito bem dentro dessa categoria, ele consegue ser querido. E na parte que é vista como ruim, sórdida, suja, ele consegue ser tão bom quanto ou até melhor. Então ele consegue ser amado. E ele fala: entre o errado e o certo, eu prefiro ter os dois por perto. Se esse é o certo de vocês, eu prefiro também conhecer um pouco do errado e extrair um pouco dos dois. Né? Isso aqui é um dilema, né? Porque a gente pensa assim, pô, o que a gente está fazendo é certo ou errado, mas quem define isso, né? O que está certo, o que é errado. Então,
ele está trazendo aqui que ele pode fazer parte dos dois. Então ele continua aqui. Ignorado por anjos, desabafei com demônios, separei briga dos dois. Eu sou Deus, sou humano, eu sou o luxo e o lixo, eu sou o limpo e o sujo, nem duas caras, nem máscaras, nem em cima do muro. Ignorado por anjos, desabafei com demônios. Separei briga dos dois, eu sou Deus, sou humano. Eu sou o luxo e o lixo, eu sou o limpo e o sujo, nem duas caras, nem máscaras, nem em cima do muro. Então esse BK no equilíbrio, né? Esse BK que sabe se posicionar nos dois locais, se sabe se posicionar nas duas realidades. E realmente ele está trazendo essa ideia de aqui que não é, isso não significa que você tem que ficar em cima do muro. Nem que você tem que ter duas personalidades, duas caras e ser falso com as pessoas e consigo mesmo. E ele está simplesmente mostrando que ele consegue ser parte constituinte das duas realidades. Então é meio que assim, você está falando que um grupo de pessoas é bom e um grupo de pessoas é ruim. Você consegue estar inserido dentro dos dois assim e pegar a parte boa das duas. Ou religiões pode se remeter a isso também. Eu nadei contra a maré, chão quente fui a pé. Meus passos descalços, eu sou Jó, sou Tomé. Eu trago amor, trago a paz, trago milagres e júbilos. Eu sou o equilíbrio, eu mato, eu roubo, eu destruo. E eu nadei contra a maré, chão quente fui a pé, né? E aqui é um jogo de palavras, né? Que o BK usa. E ele tá falando aqui, ele nada contra a maré, então ele tá indo contra essa corrente de pensamento do senso comum, né? Ele não quer seguir o que tá imposto para ele, a gente já trabalhou isso nas outras músicas, então ele tá nadando contra a maré e ele fala assim, chão quente fui a pé, referência. Esse fui a pé e dei meus passos descalços é referência ao próprio nome dele, Abebe Bikila, que foi um maratonista que correu a maratona descalço. Então, um jogo de palavras aí. E chão quente, né? Essa dificuldade. Esse chão quente expressa essa dificuldade de você ir contra a maré. A maré é água, né? Então, assim, refrescância. E aí ele fala que o chão quente ele foi a pé e deu os passos descalços. E eu sou Jó e sou Tomé. Jó na Bíblia, né? Para a religião cristã, foi alguém que tinha um incrível temor a Deus. E Tomé foi o ver para crer, né? Ele tinha a sua dúvida, né? E ele só foi crer na ressurreição de Jesus Cristo ao tocar nas chagas. Então ele está trazendo realmente essa ideia da dualidade. E o interessante aqui no clipe, aqui está mostrando então nessa parte do Joy Tomé para concluir que ele consegue ser alguém que tem fé, fiel, mas ele também consegue ser uma pessoa cética e conseguir captar e ter uma visão crítica. No clipe aqui ele traz Eu trago amor, trago a uma imagem de uma religião aparentemente asiática, indiana aqui. paz, trago milagres e júbilos. E ele está falando assim: eu trago amor, trago a paz, trago milagres e júbilos, que são promessas das religiões, né? A ideia de amor, do amor ao próximo, do amor infinito, né, constituído a Deus, e a paz, né, que é a grande essência da religião, que é o amor e a paz, né? É ter esses dois pontos em equilíbrio, paz e amor, e o mundo em perfeita harmonia. E ele fala assim: trago milagres e júbilos também, que são coisas remetidas a Deus. Só que ele segue falando assim: eu sou equilíbrio. Eu sou o equilíbrio, eu mato, eu roubo, eu destruo. Quantas vezes a gente não vê extremismo por conta de religião, pessoas se matarem por conta de religião ou por conta de suas crenças? Isso aqui é uma crítica muito pesada a esse ponto das religiões e da sociedade como um todo. Se o propósito das religiões, das divindades, de Deus, como um processo de transformação da realidade do mundo pecaminosa para uma realidade de paz, por que existe a morte em nome de Deus, né?
e a maldade também. Então, assim, ele está falando que realmente fazendo essa crítica e entra nesse ponto de equilíbrio. A religião ela consegue ser paz, amor, milagres e júbilos, e ela consegue ser morte, roubo, destruição. Então é uma crítica muito foda. E ele entra na ponte da música. Eu tentei me desfazer do ódio, pensar que a terra era um bom lugar, mas a real é que ele que move o mundo, então vamos lá nos matar. Aqui o BK já entrou num ponto de completa distopia, né? Ele tá falando aqui: eu tentei me desfazer do ódio e pensar que a Terra era um bom lugar. Mas a real é que ele que move o mundo. O que move o mundo? O ódio. Então ele tá passando a imagem aqui de uma pessoa que, poxa, eu realmente acredito que a vida na Terra pode ser boa. Uma pessoa que está vivendo esse momento da vida dela que ela acredita ainda na humanidade, no mundo e nas coisas, na harmonia das coisas. E aí ele de repente entra naquele ponto que existe um corte. E ele fala assim, mas a real é que o ódio que move o mundo, então vamos lá nos matar. E aí entra numa parte, num ritmo muito mais frenético da música, que parece ser realmente essa virada de chave, e aí a música vira um rolo compressor, ó. Eu tive que aprender a viver por aqui. Eu conheci o mal, confesso que eu gostei. Minha visão mudou, quem eu sou me perdi. Gostei de enlouquecer, mas tive que voltar para não causar dor, para não sentir dor. Então aqui o que parece é uma pessoa que tá realmente entrando num ponto de colapso, né? É a pessoa que aparentemente largou tudo e parou de confiar no mundo. E ele fala assim, ó, eu tive que aprender a viver por aqui. Eu conheci o mal, confesso que eu gostei. Então, assim, quantas vezes a gente não ouve falar, pô, existe o lado ruim do mundo, o lado obscuro. E quando você vai conhecer esse lado obscuro, você consegue enxergar coisas que não são tão bem assim. Talvez só seja por ignorância das pessoas. Eu vou dar um exemplo. Isso com religiões africanas. Quantas vezes a gente não ouve falar mal de religiões africanas e quando a gente vai estudar, a gente vê que não é nada daquilo e que tem partes tão lindas, como por exemplo o candomblé, que eu tive a oportunidade de estudar durante minha formação. Então, assim, ele fala: eu tive que aprender a viver por aqui. Eu conheci o mal, confesso que eu gostei. Ele não está se remetendo ao mal aqui de tirar a liberdade do outro, tirar a vida dos outros, roubar. Ele está falando a um ponto de conhecer aquilo que as pessoas mais têm medo e que as pessoas deixam na obscuridade. E extrair essas partes boas. Então ele fala assim: eu tive que aprender a viver por aqui. Eu conheci o mal, eu confesso que eu gostei, a minha visão mudou. Quem eu sou, me perdi. Então ele entrou num processo de autoconhecimento e de conhecimento de novas ideias, novas filosofias, novas religiões, novas vertentes, que ele nem sabe nem quem ele é. E aqui a imagem aqui traz a ideia de uma de um mito grego, é, um cara que ele foi contra essas ideias, né? Se não me engano, eu não lembro muito bem, mas ele foi contra as ideias de Deus, as ideias, não, as vontades de Deus, e ele foi castigado a rolar a pedra sob um monte, e que todas as vezes que ele chegasse perto do fim desse monte, a pedra rolava pro início e ele tinha que rolar de novo. Então é realmente essa parte de estar contra a maré, é de estar contra. Imagina essa pedra como a concepção geral das pessoas em relação ao que é bom, o que é ruim, e realmente aqui ele lutando contra isso, né? E ele fala assim: gostei de enlouquecer, mas tive que voltar para não causar dor, para não sentir dor. Então ele chegou num processo de conhecer tanto as coisas que ele percebeu assim, poxa, se eu ir além disso aqui, eu vou realmente machucar a mim mesmo e as outras pessoas. E ele vai continuar assim, ó. Portar, querendo capotar, tive que apostar, ninguém pra acreditar. Virei ao meu favor, derrubei tabuleiro, bueiro pro estado, pro rato travesseiro. Sonho, pesadelo, uma cesta na lapa lotada, chovendo dinheiro. Tive que suportar querendo capotar, tive que apostar, ninguém pra acreditar, virei ao meu favor. Eu derrubei o tabuleiro, bueiro pro estado, pro rato travesseiro. Sonho ou pesadelo, uma cesta na lapa lotada, chovendo dinheiro.
Então, assim, ele tá num momento aqui que aparentemente pra mim é esse momento de conhecer mesmo, do que ele tá num processo de conhecimento do que é a vida, né? Se falaram, por exemplo, aqui uma cesta na Lapa lotada chovendo dinheiro, sonho ou pesadelo? Será que essa realidade da ostentação ali, de poder estar vivendo, de estar curtindo é, a vida, né, da maneira como ele bem entende, que pode ser esse momento de curtição na Lapa, que a gente já citou até em outras músicas. Isso é bom ou ruim? Era apontado como ruim, mas ele tá gostando. E aí ele fala assim: derrubei o tabuleiro, o bueiro pro Estado. Para quem me conhece um pouco mais, antigamente eu era muito liberal, libertário, né? Eu não gostava do Estado. E eu deixei essas coisas meio de lado porque eu estava me estressando com essas ideias. E ele fala que bueiro para o Estado é realmente a classe política, a classe de poder da sociedade. Então, bueiro para essas pessoas e para o rato travesseiro. Ele está se remetendo para o rato, pessoas marginalizadas, né? Pessoas da favela, pessoas pobres que são consideradas pela essa classe elitizada como ratos. Então ele, bueiro para o Estado, para o rato travesseiro. Então ele está realmente fazendo as coisas virarem o oposto, essa ideia do antagonismo, é, do dualismo em si. Então ele está revertendo o jogo, cara. É essa ideia de você reverter o jogo. É você ir contrário à ideia da concepção geral e de você saber extrair algo que você vai ter que ver para crer, sabe? Algo que você vai ter que ver para poder assimilar e ver se é isso mesmo. Não ir de acordo com a maré. E aí ele vai continuar assim, ó. Haha, eu entoquei minha arma de tanta raiva que tava guardada. Na real, que não faltava era alguém pra usá-la. Blá, blá. Eu entoquei minha arma de tanta raiva que estava guardada. Na real, que não faltava era alguém para usá-la. Então, assim, ele tá com ele tem poder, ele tem a possibilidade de fazer o que ele quer. Então ele fala assim: eu entoquei minha arma de tanta raiva que estava guardada. Se realmente ele tivesse com tanta raiva, ele não ia guardar a arma, ele ia cometer o ato, mas ele está no ponto de equilíbrio. Então ele fala assim: na real, o que não faltava era alguém para usá-la. Mas ele tá num ponto em que ele tá nesse equilíbrio. É o que eu vejo no Castelos e Ruínas, cara. É você chegar no seu ponto de equilíbrio. E ele fala assim, ó. Já cansei de gastar minha energia com coisas que eu sabia que não ia andar. Eu acredito que os deuses abandonaram o barco, sairão voado ao ver o descontrolado estado de calamidade solto entre as cidades e a sua finalidade. E eu já cansei de gastar minha energia com coisas que eu sabia que não ia andar. E eu acredito que os deuses abandonaram o barco, saíram voado ao ver o descontrolado estado de calamidade solto entre as cidades e a sua finalidade. Então ele está numa concepção aqui de que pô, o mundo está tão caótico e o mundo tem tanta maldade sobre ele que não é possível que os deuses estejam olhando por nós. Né? E aí ele entra num ponto aqui de total desconfiança em relação à religião, a Deus e às concepções cristãs e da religião como um todo. É realmente esse processo de acreditar, de ter esperança e ao mesmo tempo não ter esse ponto de equilíbrio, de ser real, de ter uma visão crítica e ser movido pela razão. A própria concepção do dualismo platônico, ela dizia que tudo o que é do mundo sensível não é perfeito, não é verdadeiro e principalmente não é eterno. Já a concepção metafísica, ou que transcende esse mundo, o que está no mundo das ideias é o que é realmente perfeito, imutável. Então ele está falando realmente, o BK está tocando nesse ponto, de que a realidade do mundo não é a realidade perfeita e que a gente precisa buscar isso em algo além, né? E ele vai continuar em outra ponte. E o que fazer, por que fazer, quando fazer, são coisas que só importam pra mim. E o que fazer, como fazer, quando fazer, são não vou nem comentar muito a ideia da individualidade que o BK trabalha no todo o álbum. Tem muito o que falar. Pensar que a terra não era um bom lugar, e a esperança que ele não move o mundo. Estamos prontos pra recomeçar. Olha essa última parte da música. E eu tentei me afogar no ódio.
pensar que a Terra não era um bom lugar, a esperança que ele não move o mundo, o ódio. Estamos prontos para recomeçar. Novamente a ideia da reconstrução saindo de baixo para cima. O que o BK traz nessa música Caminhos? Explicitamente o dualismo, o antagonismo entre duas coisas, o bom, o ruim, o bem, o mal, o quente, o frio, o limpo, o sujo. Mas ele não está entre essas duas vertentes, ele está quebrando o dualismo. Ele está no equilíbrio, no centro. Esse equilíbrio que você deve buscar. Você não deve buscar uma vertente que diz: isso aqui você pode, isso aqui você não pode. Você tem que extrair o que você enxerga e assimila dentro de si mesmo. Esse ponto de equilíbrio é o que o BK traz em toda a música e em todo o álbum. E não é à toa que essa faixa é a faixa de centro do álbum. É a fase em que o BK está se encontrando consigo mesmo. É a fase em que nós estamos nos encontrando com nós mesmos, dentro de nós mesmos. E esse ponto de equilíbrio geral. Como eu falei, o dualismo platônico ele busca entender que esse mundo em que a gente vive, movido pelos nossos 5 sentidos, não é o mundo perfeito, e que esse mundo perfeito estaria além da nossa realidade além da nossa realidade física, que seria o mundo das ideias, fora da caverna, né? Usando a alegoria da caverna como exemplo. Então, o BK está quebrando essa ideia, né? Ele está falando que existe esse ponto de total equilíbrio entre as duas coisas e que ele pode ser tudo ao mesmo tempo, que ele pode experimentar o bem e que ele pode experimentar o mal e ser uma pessoa e ser uma uma mistura, um mix dessas duas coisas e do lado bom de cada uma delas, né? É a mesma coisa que você pegar dois amigos seus e um falar que você deve fazer uma coisa e um falar que você não deve fazer outra coisa. Isso não significa que você deve ser parcial e escolher uma das ideias, mas que você pode extrair o lado bom de cada uma delas e tomar uma decisão melhor dentro de si mesmo. Eu vou usar isso como exemplo, porque é um exemplo bem prático. Então, acho que essa é a mensagem que Caminhos quer nos passar. É que sejamos críticos e que tenhamos essa visão em tudo na nossa vida, em que consigamos extrair o lado bom e ruim das coisas.